O sistema Conectados com Deus de Comunicação apresenta Falando de Finanças. Direção e apresentação, Fábio Pavão, consultor em finanças. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Falando de Finanças. Hoje nós temos a oportunidade de dar sequência a um programa que nós tivemos aqui há alguns dias. Nós trouxemos de novo o nosso querido irmão pastor Mário Linares, atual departamento de comportagem e evangelismo da nossa Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. E hoje nós queremos trazer uma mensagem de impacto para a sua família, para a sua vida financeira e também para a sua vida, para a sua saúde, tá? E antes de iniciarmos, nós queremos convidar você a meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de 3 João, o verso 2. Na tradução, edição pastoral, diz assim: Caro amigo, desejo que você prospere em tudo e que a saúde do seu corpo esteja tão bem quanto a de sua alma. Com base neste verso, convido a você que quiser e puder ajoelhar diante da presença de Deus, ou se você quiser fechar os seus olhos e encurvar suas frontes, para que nós possamos dirigir a Deus uma oração para iniciar este programa. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade, por mais esse programa que inicia, que o Teu Santo Espírito possa estar junto de nós, que tudo que for falado aqui seja para a honra e glória de Ti, nos capacite, nos dê a Sua sabedoria, o poder do alto e principalmente, Senhor, que a mensagem trazida durante esse programa possa alcançar os corações, possam alcançar as famílias e possam também ser benéfico à Tua obra nesta terra. Ajuda-nos, proteja-nos e nos dê a sua graça em nome de Jesus. Amém. Ok, neste momento nós vamos ouvir um louvor e já voltamos para o bate-papo, para o programa Falando de Finanças de hoje. Voltamos já. Finalmente a vida
Estamos de volta com o programa Falando de Finanças e que louvor maravilhoso, né? Ele virá. A certeza que nós temos nesta vida é que Jesus vai voltar e Jesus vai vir para buscar aqueles que o aceitarem e entregarem a sua vida hoje nas mãos desse nosso Deus maravilhoso, né? Então nós estamos aqui, seja bem-vindo, Pastor Mário. Muito obrigado, Fábio, é um prazer estar contigo e com esta maravilhosa audiência, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Maravilha, aí nós falamos que íamos trazer o Pastor Mário aqui de novo para mais um programa, porque o primeiro programa foi sensacional, demos só uma aguçada, viu, pastor, na questão da saúde, aí, em alguns tratamentos. Eu acredito que muitas pessoas aí ficaram assim despertadas para isso, e hoje nós trouxemos aqui, não vamos fazer um programa diferente, mais voltado para esse propósito que é a questão das finanças. Pastor Mário, quando nós falamos de finanças, existe alguma associação entre saúde e finanças? Qual que é o conceito do irmão como pastor, como ministro? Olha, é uma relação muito íntima, né? E veja só, muitos de nós com 18, 20, 25 anos pensamos somente em trabalhar, em conseguir um bom emprego, fazer uma boa poupança, construir uma casa, ter um bom carro. Sim. Mas se chega aos 40 e nossa saúde está arrasada, de que adiantou, Fábio? Não adiantou de nada. Assim como nos preocupamos em ter algum capital, algum bem, precisamos valorizar o bem mais precioso, que é a nossa saúde, né? Hoje podemos ver que pessoas ricas foram levadas pelo Covid, empresários, banqueiros, pessoas assim que o dinheiro não foi suficiente para salvá-los da enfermidade, da morte. Então, quando nós fazemos uma avaliação de todos os nossos bens, precisamos necessariamente incluir a nossa saúde. E isso não pode ser feito em um dia. Precisa ser feito ao longo da vida e, às vezes, fazendo pequenos investimentos para que não nos chegue de surpresa e nos leve tudo o que tenhamos. É interessante o que o irmão trouxe, porque a questão de investimento, né? Nós vemos aí pessoas preocupadas, né, em multiplicar posses, adquirir carros. Nós comentamos isso até no primeiro programa, mas nós vemos assim que existem investimentos que são duradouros, né, pastor? Por exemplo, o primeiro investimento é a salvação em Cristo Jesus. Com certeza. Não é? O segundo investimento é a saúde. A saúde você não compra, você conquista. Concorda comigo, pastor, com esse pensamento? Né? Porque se você, como o pastor colocou muito bem, se você hoje não se preocupar com a sua família, com a sua saúde, amanhã não existe farmácia que vende uma porção que fala assim, pronto, resolveu todos os problemas. Dou 10 anos mais de vida. Não é verdade? Não existe. E o terceiro ponto de maior investimento é a nossa família, o nosso casamento. Com certeza. Não é, irmão? Porque às vezes as pessoas estão preocupadas em investir em posses, porque eu tenho 3, 4 casas, eu estou preocupado com o futuro, como é que vai ser, como é que é a questão da minha aposentadoria, da onde eu vou tirar recursos. Mas aí a pessoa, ela acaba assim ultrapassando os seus limites, e quem garante que ela vai chegar na aposentadoria para desfrutar de tudo isso? Acho que esse é o propósito desse programa. Nós trazemos para vocês algumas dicas. O pastor Mário é um expert aí, uma pessoa de muita bagagem, muita experiência. Ele é comportor por muitos anos, ele tem muito conhecimento nesta área. E a preocupação nossa dentro desse programa é alcançar a sua família, levar uma ajuda para a sua família. E hoje o programa Falando de Finanças, nós vamos abordar exatamente esse ponto. O investimento da saúde, um retorno que nós podemos ter. Talvez nós não estamos enxergando um retorno imediato, mas até pequeno, médio e longo prazo, nós não sabemos o quão benéfico vai ser investir hoje dentro desse contexto ou dessa área. Concorda, pastor?
Exatamente. Isso é fundamental. Você colocou muito bem, Fábio, a questão da família. Tá? Porque se teu lar não é um lugar aconchegante, um lugar onde você tem prazer em estar junto à tua família, te dá felicidade e te dá ânimo para continuar trabalhando, lutando e conquistando, então você é uma pessoa que não tem base, não tem aquele apoio que todo homem, toda mulher, todo filho precisa. Quando estas três coisas, esses 3 pontos que você muito bem colocou, estão harmoniosamente combinados e são a nossa meta, são o nosso objetivo principal na nossa vida, então podemos dizer que podemos desfrutar realmente de uma boa felicidade, uma boa qualidade de vida e de uma boa prosperidade em harmonia com o plano de Deus. Interessante, pastor, que 1 João 10:10 diz assim, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e que tenham vida em abundância. Aí está o segredo para nós, né? Porque Jesus ele não deixou o céu e veio morrer em nosso lugar, deu gota por gota do seu sangue para nos dar direito à salvação à toa, não é, irmão? E ele diz assim, olha, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, cada um de nós, a esperança, o desejo de Jesus é que nós entendamos esse apelo que ele nos faz e todo dia nós investimos na nossa saúde, não é, irmão? Olha, é muito importante que nós possamos ter um conhecimento da nossa salvação, da nossa saúde e também da nossa família. Tínhamos comentado, Fábio, que às vezes o homem conhece bem o carro, conhece bem a moto, conhece bem a bicicleta, mas não conhece o seu corpo. A mulher conhece bem a sua casa, né, o lava-roupa, a sua carteira, suas prendas de vestir, mas talvez não conhece o seu corpo. O mais importante bem que podemos ter aqui na vida, todos concordam que é o principal, mas na prática é o último que a gente se lembra. E sabem quando as pessoas se lembram? Quando está doente. Quando já é tarde. Ou muitas vezes quando já está passando pela dor, não é, pastor? Exatamente. Por isso que hoje, enquanto nos é possível, precisamos conhecer um pouco mais a respeito do cuidado do melhor patrimônio que temos aqui na Terra, que é nossa saúde. E pastor, vamos pegar um ponto aqui, dentro do nosso bate-papo, que me veio à mente agora. Vamos voltar a este mundo antes do pecado. Deus instituiu 3 pontos importantíssimos para nós antes do pecado, que a luta nossa hoje, que eu vejo, é voltarmos a essa condição para podermos estarmos preparados para o que nós vamos ter no céu. O primeiro ponto foi a instituição do casamento. Exatamente. Certo? Ele fez o homem, fez a mulher e ali ele fez o primeiro casamento. O segundo ponto, pastor... Fez uma família. Uma família, exatamente. Instituiu o primeiro lar, né? Exatamente. Ele fez Adão, fez Eva, né? Interessante que ele tirou parte da costela do homem para fazer a mulher. E isso é importante porque os dois devem andar juntos, lado a lado, tá? Faz sentido ele ter tirado da costela. Ele poderia ter tirado de outra parte do corpo, mas da costela representa a questão da igualdade, a questão de os dois andarem juntos, da cooperação, da comunhão, né? Dos dois estarem ali vivendo juntos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, respeitando as individualidades de cada um. Isso a gente tem que ressaltar aqui. E aí depois vem, ele fez o homem, a segunda preocupação dele, ele preparou um cardápio, irmão. Não Exatamente. foi isso? Exatamente, uma alimentação especial, diferente de qualquer outro ser criado, né? Então ele deu as frutas, deu as sementes, Sim. E dessa maneira estabeleceu a alimentação principal dele. Sim.
Os vegetais vamos encontrar no capítulo 3, depois do pecado. Tá? Mas a base principal da alimentação do homem na criação foram as frutas e as sementes. No verso 29 o primeiro capítulo de Gênesis, nos fala a respeito. Né? Vamos ler para os nossos ouvintes e os nossos internautas. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E esse tipo de alimentação, Fábio, levou Adão e Eva a viverem mais de 900 anos. Olha só, essa opção alimentação divina. Exatamente. E a alimentação que Deus deu. Sim, interessante, pastor, que a gente analisando a história desse mundo, Deus permitiu, Deus fez o mundo que nós vivemos para que tudo fosse perfeito, maravilhoso. E Ele deu uma condição para o homem, certo? Ele disse assim, da árvore da ciência do bem e do mal, não toqueis para que não sejais prejudicado. Então, Ele fez essa condição. O homem tinha... Olha, os nossos ouvintes, nós não temos... A nossa mente é finita, pastor. Não sei se o irmão concorda comigo. Sim. Com a qualidade dos alimentos, das frutas que tinha antes. Eu tenho viajado, Fábio, por vários países. E meu principal desejo quando eu chego num país é conhecer frutas diferentes. Tá? Há uns 2 meses atrás estivemos no Equador e conhecemos um tomate que não é nem tomate nem caqui, mas é uma fruta. Olha. Tá? É uma pequena árvore e o fruto pendura assim para baixo. Tá? Parece tomate, mas não é tomate, é mais esticadinho. E pense num suco gostoso que sai dali. É mesmo? E o sabor é o quê? Meio doce, pastor? É doce, mas tem um azedinho também. É mesmo? Tem um tempero ali. Tem, mas é muito, muito gostoso. E também conheci outra fruta, né? Que é que nem um mamão. É semelhante ao mamão. Mas quando a gente abre ele, não é vermelhinho que nem um mamão. É mais verdinho, tipo melão. Tipo melão, mas não é melão. É mesmo? Não é nem melão, nem mamão. E se faz um suco muito gostoso. Entendi. E assim, em diferentes lugares, nós encontramos frutas deliciosíssimas. Então, Adão e Eva tinham uma variedade, eles poderiam experimentar 10 variedades de frutas por dia, todos os dias do ano, sem repetir uma. Olha só. E interessante, pastor, que essa mensagem no livro de Apocalipse fala que nós vamos ter o mesmo privilégio no céu. Vamos ter o privilégio lá no céu. E lá no céu nós vamos ter o privilégio de desfrutar desses alimentos que Deus instituiu antes da queda. Aqueles que forem fiéis, entregar a vida a Jesus, aceitar Jesus como único Salvador, terão o privilégio de desfrutar dessas frutas. Olha, também experimentei... Como que chama aqui? Pitaia, né? Pitaia. Aqui já está sendo conhecida a pitaia. Mais divulgado. Exatamente. Né? Mas eu experimentei uma pitaia de 1 quilo. Nossa. De 1 quilo, assim, grandão. Eu tenho a foto, depois posso mostrar. Mas aqui eu tenho experimentado algumas pitaias e não são tão doces. Né? Mas aquela pitaia que eu experimentei era doce. Desculpa a curiosidade, em que lugar que foi, irmão, lembra? Foi em Quito, Equador. Lá tem muita variedade de fruta, mesmo? Muito boa. E adiantando, a pitaia faz o intestino funcionar muito bem. É mesmo? E como que muito usa bem. ela? Vamos pegar o gancho aqui, pastor. Olha, é uma fruta doce, combina com qualquer alimento doce. Doce. Tá. Agora, como um tratamento, é melhor comê-la só. Tá? Ela Só tem ela. umas sementinhas pretinhas. É bom tratar de mastigar aquelas sementinhas. Tá. Isso faz uma limpeza no intestino fabulosa, maravilhosa. Olha aí. Tá? E entre muitas outras mais virtudes que tem a pitaia.
Interessante, né? Pegando o raciocínio aqui, obrigado, irmão, pela dica. Então, nós vemos que antes do pecado, né, Deus instituiu o cardápio. E interessante que quando o homem desobedeceu, Deus viu a necessidade, vamos dizer assim, de completar essa alimentação, como o irmão falou, das verduras, dos legumes, porque a partir de agora ele ia ter que suar. Ele ia ter que ter um esforço maior que ele não teria para comer o pão. Você tinha que trabalhar agora. Tinha que trabalhar, é como pegar na enxada, no batentão exatamente. Mesmo. Antes do pecado era só colher. Era só colher. Só que agora ele tinha... Depois tinha que plantar, trabalhar, mexer na terra, adubar, né, para poder colher. E interessante, então, que a alimentação que nós vemos aqui é uma alimentação saudável, conforme o irmão falou. Então, seriam frutas, cereais, certo? Todos os alimentos integrais. Todos os alimentos integrais. Os vegetais Deus também o deu, embora após o pecado, mas está dentro do dentro do alimento. Está dentro do cardápio que pode ser usado. E temos uma variedade imensa de pratos que podem ser preparados em função disso. Tá? Vemos, por exemplo, hoje que as sementes têm vitaminas, sais minerais que nosso organismo precisa. Tá? Por exemplo, estávamos vendo há poucos dias atrás alguns sais minerais que são muito importantes para conservar a nossa imunidade: o selênio, o zinco e o ferro. Tá? E isso podemos encontrar nas castanhas de caju, nas castanhas do Pará, na amêndoa. E são alimentos que, se a gente não tem certo conhecimento ou certo costume de usá-los, olha, podem passar anos e há pessoas que não consumem um grão desses. Pastor, interessante. Vamos pegar essa oportunidade que o irmão nos trouxe aí, porque assim, no plano de Deus, nós vemos os alimentos que ele nos deixou. Então, podemos entender que o vegetarianismo é o plano de Deus. Frutas, as verduras, os vegetais, as sementes, os grãos. As sementes, os grãos. Os alimentos integrais. Os alimentos integrais. Então, nós vemos que Deus preparou, por mais que o homem desobedeceu, mas ele ainda complementou com alimentos da terra. Exatamente. Não é? Com alimentos da terra, que vem ali produzido, né? De algo que nós somos da terra, porque Deus fez o homem da terra. Isso é um fato, assim, até relativamente simples de entender. Tá? Porque vemos no mundo animal, todos os filhotes, tá? Eles consomem o leite materno até os primeiros anos de vida. Depois, nunca mais eles voltam a usar o leite materno. Tá? E olha, você sabia, Fábio, que antes do pecado, até o leão comia palha como boi. Tá? Somente depois do pecado é que o leão e os outros animais ferozes, né, passaram a comer carne. Se tornaram carnívoros. Exatamente. Mas, se você analisa hoje, tá, quais são os animais que mais vivem, ou mais tempo vivem na Terra? E são os animais vegetarianos. Vegetarianos, São os que mais vivem na Terra. Podemos até falar qual é o animal mais forte da Terra. Podemos dizer o elefante. É vegetariano. O hipopótamo é vegetariano. O rinoceronte é vegetariano. E são os animais que mais tempo vivem neste mundo. Os animais carnívoros reduziram o tempo de vida. E isso aconteceu com o ser humano também. Por ele ter se tornado carnívoro, o tempo de vida de 960 anos, né, a viver nem sequer 10% do que foi no original. Nem os 90. Nem os 90. Porque a própria Bíblia fala, né, que se você chegar nos 70, no máximo 80... É para os mais fortes. Já é enfado, já vem aquela coisa por causa, normalmente, dessa alimentação. Eu quero contar uma experiência aqui de um irmão da igreja de Campinas que
pastor, o irmão conheceu ele, nosso saudoso querido Pedro Simão, um missionário assim exemplar, e ele partindo para a alimentação vegetariana, que ele conheceu um determinado período, ele praticou praticamente, eu acredito aqui, uns 60, 70 anos da vida dele. Ele morreu com 99 anos, pastor. Olha aí que bênção. E sabe qual foi a questão? O que me chama a atenção? Até a véspera da morte, ele fazia o trabalho missionário. Ele saía de porta em porta entregando folheto. E, irmão, sabe o que mexe comigo? É que assim, o nosso querido, a gente chama ele de tio Pedro, porque ele tem um parentesco com a nossa família. Irmão, eu não vi esse homem reclamar de dor. Nos últimos dias dele, eu me lembro que ele foi hospitalizado, ele ficou um dia e voltou porque a pressão deu uma alteraçãozinha. E sabe qual foi a questão da morte dele? Ele internou numa quinta-feira à noite, na madrugada da sexta, ele descansou no Senhor, irmão. De fato, complementando o que você está falando, Fábio, pessoas que têm câncer e estão na fase terminal, eles têm que usar muitos calmantes, analgésicos, né? Para aliviar a dor. Até mesmo remédios, morfina, morfinas, para não sofrer tanto. A morfina não faz efeito. Não faz. Mas nessa fase, se a pessoa pratica uma alimentação totalmente vegetariana, ou melhor dito, vegana, para ser mais claro, né? Se abstendo de tudo que é alimentação animal, inclusive cozido. Se ela passa a usar uma alimentação totalmente crua, as dores são praticamente eliminadas, tá? Sem necessidade de usar morfina e outros drogas assim para aliviar a dor. Né? Logicamente, não vai curar a doença, mas ameniza as dores e pode lhe dar um tempinho mais de vida. E pegando o complemento que o pastor colocou para a gente provar na Bíblia, no verso 30 diz assim: e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. Até os animais. Os animais. Então, no verso 29, nós vemos o cardápio que Deus deixou para o homem. É que no Éden, ninguém poderia fazer mal a ninguém. Ninguém. Porque ali o plano de Deus era o amor. Exatamente. Entendeu? Esse é o mesmo plano que Deus tem para a nova terra. Amém. Então você que nos assiste, você que nos ouve, se você quer ter uma experiência com Cristo, se você quer ter uma novidade, uma transformação no seu corpo físico, faça um propósito, busque orientações, vai atrás de uma dieta vegetariana, tá certo? Mude a sua alimentação, tire alguns alimentos do seu cardápio e você vai ver que a sua saúde vai crescer e vai aumentar muito e você vai ter muito mais qualidade de vida. Neste momento, nós vamos por um breve intervalo, nós vamos ouvir agora um louvor e voltamos já, porque nós temos aqui a presença do pastor Mário e nós vamos trazer algumas dicas, alguns tratamentos para ajudar você em algumas dificuldades que você está tendo de saúde. Voltamos já. Chama-nos Jesus para um novo mundo construir. As espessas trevas passarão e haverá clara luz, áureo resplendor. Corajosos levantemos nossos braços libertados ao ser visto convocado.
Estamos de volta com o programa Falando de Finanças e hoje nós temos um programa diferenciado, nós temos a presença aqui do nosso pastor, do nosso ministro, nosso colportor, o pastor Mário Linares, atual Departamento de Colportagem e Evangelismo da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. O irmão Mário tem uma bagagem maravilhosa, tem muita experiência na área da colportagem, na área da atuação em levar o Evangelho da Salvação e também levar ajuda na saúde, levar os tratamentos naturais, alternativas deixadas por Deus. Nós vemos no primeiro bloco. Se você não assistiu, volte a esse programa, o plano original de Deus quanto à alimentação e também os benefícios que traz a questão da alimentação saudável, você optando por isso. Pastor, nós falamos no começo a questão da associação entre a saúde com as finanças, né? Agora, tem pessoas que eu já escutei muito isso, inclusive até certo ponto para mim também foi impactante, quando nós ouvimos as pessoas falarem assim, olha, invista em saúde. E aí quando você fala em investir em saúde, o irmão comentou, por exemplo, nós temos hoje a opção do vegetariano estrito, por exemplo, ele se abstém de alimentos lácteos, de ovos, e aí ele fica só à base do alimento mesmo, vegana. Na realidade é o saudável mesmo, né? Ele ainda usa a questão do mel, ele usa alguns alimentos que a questão do vegano ele ainda tem uma opção um pouco mais arraizada, mas a questão onde eu quero chegar, tem pessoas que falam assim pra gente, mas eu saí de uma alimentação que eu tenho com carne, com algumas coisas assim, com alguns industrializados e por aí vai, para eu trocar para uma dieta um pouco mais saudável, eu vou precisar incluir, como o irmão falou, castanhas, nozes, amêndoas, enfim. Só que isso é caro. O irmão já ouviu falar isso? Sim, já temos ouvido falar bastante a respeito disso. Mas veja só, há um tempo atrás, quando era mais jovem, eu tomava um copo de leite no café da manhã, um copo de leite no almoço e um copo de leite à noite. 1 litro de leite. Quanto custa 1 litro de leite? Hoje 1 litro de leite está em torno, pelo menos lá em Campinas, está uns R$3,50, às vezes R$4. Está barato, já subiu o leite. Já subiu também? Mas vamos jogar R$4. R$4. Tá? 30 dias a R$4 são R$120. Você compra 1 quilo de amêndoa, que você consegue por R$60, e você divide esse quilo de amêndoa por 30 dias. E é isso que você tem que consumir. Olha só. Ou seja, se você consome 7 a 8 por dia, sementes por dia, é o que o teu corpo precisa e é suficiente. Então, faça a conta. R$60 1 quilo de amêndoa e R$120 uma caixa de leite. Ou várias caixas de leite. Então, é simplesmente a gente unir a questão econômica e a questão da saúde. Mas se fosse ao inverso, né, ainda vale a pena. Por quê? A tua saúde quanto custa? Verdade. Depois, mais adiante, se a pessoa tem que gastar na farmácia, no médico, no hospital, estamos falando não de R$10 ou R$100. Estamos falando de 10 mil, 20 mil e muito mais. E olhe lá se ainda consegue. E olhe lá se consegue, exatamente. Não é? Porque às vezes, você, dependendo do tipo de doença ou alguma coisa assim, nós, como o irmão colocou aqui no começo, que nós, infelizmente, essa pandemia, ela está ceifando pessoas de classe baixa, classe média, classe rica, classe milionária, ela não tem, ela não escolhe, né? Existe a questão assim do impacto no organismo e a pessoa vai embora. E aí eu fico pensando assim, eu falo, gente, investir, como o irmão colocou, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, é caro. Por exemplo, você vai comprar, pelo menos lá pro lado de Campinas, a gente encontra 1 quilo de nozes, por exemplo, a R$50. Só que, irmão, aí tem um detalhe. Pensa bem, esse tipo de produto é diferente daqueles que nós chamamos nos mercados de salgadinho. Aí tá a diferença. Então, quando eu pego um pacote de salgadinho, eu quero acabar com ele num dia só.
e trazendo o maior malefício para a nossa saúde, porque são produtos artificiais, são produtos industrializados, que não tem praticamente, como é que se diz, nutrientes nenhum nele. E ainda estraga a saúde. E estraga a saúde. Outra comparação que é bom fazer é a Lares, eles consomem pelo menos 1 litro de refrigerante por dia. Tá? Se colocamos o refrigerante, 1 litro de refrigerante a R$5. Sim, tá? sim. Então estamos tendo R$150 por mês que a pessoa está gastando na sua família com refrigerante. O refrigerante, se nós observarmos somente a questão do açúcar, um copo de refrigerante tem 8 colheradas de açúcar. Em poucos anos, a pessoa vai desenvolver diabetes, vai ter problemas cardíacos, vai ter outros problemas de saúde. Reumatismo e por aí vai. Exatamente. Então, veja só, gasta naquilo que não alimenta, não é nutriente, é simplesmente agradável ao paladar, contrai outras doenças, tem que gastar para tentar curar essas doenças e, se não já for tarde, isso pode levar até a morte. Então, veja só, quando nós compramos um alimento que é saudável, vale a pena, ainda que seja aparentemente caro, porque estamos investindo na nossa saúde. E será que alguém ficaria feliz em consumir algo que é um lixo? Não. Eu acho que nós queremos algo não somente que seja gostoso, que seja de qualidade e, sobretudo, que seja saudável. O irmão trouxe um ponto que me fez pensar num detalhe aqui. Independente da igreja que você frequenta, existe o templo, a igreja, a estrutura que os fiéis vão ali assistir às reuniões. Eu faço uma pergunta: será que, pastor, na sua igreja, se cada membro levasse um saco de lixo e colocasse dentro dela, você teria prazer em ficar nela? Claro que não, né? Aí eu faço um paralelo. Nós somos o quê? O templo do Espírito? Templo do Espírito Santo. Então, pegando o gancho do irmão, se nós colocarmos alimentos, lixos, como o irmão colocou, que não nutre o corpo, o que eu estou fazendo com o templo de Deus? Estou contaminando, né? Agora, pastor, vamos aproveitar a experiência que o irmão tem, e nós queremos aqui ajudar os nossos ouvintes, os nossos internautas, compartilhando alguns tratamentos naturais. Tá? O irmão tem muita experiência, inclusive nós queremos mostrar aqui para vocês, se você ainda não conhece essa literatura, esse manual aqui, Manual Prático de Tratamentos Naturais. São muitos. Quantos tratamentos? Olha, tem mais de 1000 tratamentos. 1000 tratamentos. Mais de 1000 tratamentos. 1000 tratamentos naturais. E quase 200 doenças. 200 doenças. Então, eu quero passar aqui para o nosso experiente aqui, para quem conhece do assunto, e ele vai compartilhar, por exemplo, alguns tratamentos, algumas dicas práticas para ajudar você na sua saúde e automaticamente ajudar na sua parte financeira. Porque a partir do momento que você melhorar a sua condição física, sua condição de saúde, menos gasto com remédios, com exames e por aí vai ser na sua vida. Sim. Tínhamos falado no programa anterior que 70% das doenças podem ser prevenidas ou tratadas em casa. 20%, infelizmente, não tem outra opção que usar remédio químico mesmo. E 10%, a solução seria uma cirurgia ou um tratamento mais invasivo, né? Se nós aproveitamos bem o que tem nesse livro, tá? Eu tenho certeza que esse 70% de prevenção ou de tratamento que você pode fazer em casa, você garantiza. Tá? É 70% dessas doenças que você não vai gastar na farmácia, não vai gastar no médico nem no hospital. Porque, falando de hospital, é dinheiro e é tempo também. Porque um dia que a pessoa deixa de ir para trabalhar, para ir no hospital, ela está perdendo um dia. E fora o gasto de transporte, exatamente, de pessoas para ficar junto. Então, veja só, em casa, acho que acontece com você também, Fábio, eu tenho pelo menos uma dúzia de livros. Tá?
Mas esse é um dos mais grossos que eu tenho. Então, é um dos primeiros que eu pego, né? Uhum. Então, vou no índice, vejo a enfermidade que me interessa, comparo com os outros, confirmo, não, que interessante, então é isso mesmo. Né? Então, veja só, quando a gente pensa em doença, logo a gente pensa em doenças graves. Mas para chegar a uma doença grave, começou por doenças mais simples, que poderiam ter sido prevenidas antes de chegar a uma situação grave. Né? Por exemplo, veja só, falando de problema de asma, de bronquites, problemas respiratórios. Uma coisa simples que nos ensina esse livro é com respeito à mãe quando tem o seu filho. Você sabia, Fábio, que as crianças que não usam o leite materno, né, como é aconselhável, pelo menos um ano, o primeiro ano da sua vida, né? Há mães, por exemplo, que ao segundo, terceiro mês já cortam o leite. Né? Algumas por algumas razões de saúde, outras simplesmente porque... Estética, por questão de incômodo. Exatamente. Então, essa criança já cresce com predisposição a ter asma, bronquite, problemas respiratórios. Porque o leite ajuda na formação dos pulmões. Quando a criança nasce, os pulmões não estão 100% desenvolvidos. Passam 3 a 5 anos para eles se desenvolverem completamente. E precisa do leite materno para que isso possa realizar-se de uma forma completa e correta. Pastor, posso fazer um comentário sobre isso? Eu tenho uma experiência real. A minha filha, eu comentei no programa anterior, que ela nasceu prematura. Tá? E interessante o que o irmão falou agora, porque agora me associou a uma coisa. A minha esposa deu o leite do peito para ela, materno, até os 3 anos de idade. Agora eu entendi o porquê que ela conseguiu se recuperar nascendo prematura, a dificuldade que ela tinha com os pulmões. Exatamente. Então faz sentido e realmente comprova o que o irmão falou. Exatamente. Então, as crianças que fizeram uso do leite materno somente 1 mês, 2 meses ou 3 meses da sua vida, elas são mais predispostas a ter problemas respiratórios. Então, veja só, nesse caso, essas crianças precisam usar muito, por exemplo, a banana assada ou cozida, tá? Não devem usar guloseimas, açúcares em excesso, refrigerante, até mesmo os leites que são mesmo leite em pó, tá? São alimentos que vão gerar muito muco nos muito pulmões, catarro. Exatamente, e no intestino. E isso vai lhes provocar com mais frequência as crises de bronquite, de asma, de problemas respiratórios. E quando a criança usa, por exemplo, a banana cozida ou assada, ou o abacaxi cozido ou assado, com mel ou sem mel, a maçã assada, né, com mel ou sem mel, tanto a banana, o abacaxi, como a maçã, limpa os pulmões, limpa as vias respiratórias, limpa o intestino de todas aquelas mucosidades ou catarros, facilitando a respiração. Alivia? Exatamente, aliviando a respiração, evitando a asma, bronquite, outros problemas infecciosos no aparelho respiratório. Olha só. Isso é simples. Simples. Eu pensei, irmão, quanto custa isso? Verdade. E esse livro te ensina isso. Uma vez que você aprende, você usa para o resto da vida. E isso é muito bom. Por exemplo, febre. Uma mãe, meu filho está com 38 graus, está desesperado, já quer levar a fazer uma consulta, ou na farmácia, ou já tem em casa um paracetamol, ou alguma coisa assim. Mas olha como é simples. Esse livro, você vai aqui no índice, você pega aqui, febre. Há vários tipos de febre. Vai na página 539 e você vai encontrar o tratamento para febre. Você sabia, Fábio, que quando uma criança tem febre, não é aconselhável aos pais que levem imediatamente para o hospital.
a pediatra ou o pediatra recomenda que levem o filho somente a partir do 3º dia. Porque nem o pediatra sabe por que tem febre no primeiro dia. Então, esses 3 primeiros dias são os chave para os pais, tá? Onde você deve fazer tratamento natural ao máximo para a criança. E um detalhe, né, irmão, para controlar... Exatamente, a febre. Agora, lógico, se a criança tem extremos... 39,5, então aí você pode dar o paracetamol, né? Mas com 38 graus, com 38,5, dá para controlar de uma forma natural, sem usar o paracetamol. O uso excessivo do paracetamol pode trazer outras complicações, né? Então, veja só, no caso de febre, o uso da água de coco cada 2 horas, cada 3 horas durante um dia já abaixa a febre, tá? O suco de lima é muito bom, lima da Pérsia. Suco de melancia para crianças daí é maravilhoso. Olha, mais de 60% das febres que uma criança tem é problema intestinal. Então, a mãe, o pai tem que estar atento com a criança se ela já foi ao banheiro nesse dia. O dia que ela não foi no banheiro, você já abre o olho. No dia seguinte, ela pode ter algum problema de saúde. E é interessante, pastor, que assim, a febre nada mais é do que um sinal de que tem algum problema tá desajuste em alguma região do corpo, que a febre já acusa. É igual, por exemplo, se apagar a luz agora, a luz de emergência vai acender. E nós vamos saber que tem alguma coisa... E uma coisa interessante como Deus criou o nosso corpo, né? A febre facilita para que os anticorpos possam atuar. Reagir, né? Na realidade, ela é um agente... Exatamente. E se a mãe corta imediatamente a febre, ela não sabe o que a criança tem e o processo infeccioso pode continuar fazendo o seu dano, o seu mal. Né? Então, tratando de uma forma simples, entendendo o mecanismo do funcionamento do nosso corpo, a mãe pode ajudar muito seus filhos. Né? A minha filha, por exemplo, você já foi ao banheiro hoje? Já. Não foi? Então, vai lá, senta um pouquinho até ele. Se não consigo fazer, vamos fazer algum tratamento para poder funcionar. Para que funcione o intestino. E para funcionar o intestino, olha, há muitas formas de usar de uma forma simples. Né? O mamão, por si só, já é um regulador do sistema digestivo. Né? O abacaxi, tínhamos falado. A semente do mamão que a gente joga fora, dá uma colherzinha para a criança, uma colherzinha de semente de mamão sem mastigar, deixa engolir. Mas daí não tem sabor nem bom nem ruim, é fácil e tolerável para a criança. Olha, no dia seguinte ela vai ir no banheiro com um relógio. Né? Semente de linhaça, ameixa, chia, tem a beterraba, tem a selga, tem várias formas que podemos estar incluindo na nossa alimentação para não chegar a uma situação extrema. Até mesmo alimentos integrais, né, pastor? Com certeza. A mesclagem, E, logicamente, evitar os alimentos industrializados, pão branco, bolo, essas coisas. Tem que usar ocasionalmente um pouquinho só, mas que não seja isso, que não constitua isso a alimentação principal de uma criança ou de um adulto também, não é mesmo? Então isso o livro vai nos ensinando, a gente vai aprendendo, vai nos dando os caminhos, né? Exato, vai mostrando o caminho, não é mesmo? Fábio, eu queria contar uma experiência rápida. Segura só um pouquinho, pastor. Ok, beleza. Na realidade, eu quero trazer um ponto que até o pastor comentou, a gente comentou a respeito de um determinado medicamento agora há pouco, mas assim, nós não somos contra medicamento, nem marca de medicamento. Na realidade, a questão que nós salientamos aqui é a questão do antifebril, né? Que é um remédio, pode ser de qualquer marca, que ele às vezes é aplicado numa ocasião de desespero, mas que se você tiver uma ponderação, é lógico que o essencial, se está num quadro avançado, recorra à parte médica, vai no pronto-socorro, não fique esperando, né? Nós não orientamos isso, mas existem tratamentos, é isso que nós estamos trazendo, existem alguns recursos naturais, alguns tratamentos naturais que você pode evitar
a usar o antifebril, seja o que for, de uma forma imediata, de uma forma desesperada, para tentar recuperar. E eu falo isso porque nessa trajetória como pai, nós fizemos alguns tratamentos na nossa filha e deu resultado. Não tivemos necessidade de ir no médico. Não significa que em outros casos nós tivemos que correr e levamos para o hospital. Fábio, né? Isso daqui é importante, porque veja só, a ciência médica estabeleceu isso da seguinte forma: são 2 fases em que podem ser tratadas as doenças. Sim. A primeira fase chama-se atenção primária da saúde. Exatamente. Está falando primária. Primária. E essa corresponde aos pais. Aos pais. Ou à própria pessoa. Sim. Com prevenção e com tratamentos menos invasivos. Práticos, fáceis. Exatamente, que estão ao alcance da pessoa. Por isso chama atenção primária da saúde. Qual que é a atenção secundária à saúde? Aí sim, os remédios de farmácia. Já está falando atenção secundária. Ou seja, se você pula essa parte da primária, logicamente você só vai conhecer a secundária. Mas se a gente fizer o tratamento natural, a prevenção, lembrem-se, 70% das doenças a gente estaria corrigindo. Isso é estatística, isso é comprovação. Exatamente. Entendeu? Então, temos muito a fazer por nossa saúde e nós desconhecemos. Interessante que, só para a gente fechar aqui, pastor, que o nosso tempo já está avançado, já. Infelizmente, esse assunto tem que fazer 4, 5 programas, viu, pastor? Eu quero trazer uma experiência. O meu avô, uma vez ele estava no pesqueiro, olha só, longe, afastado, não tinha recursos, estava só entre homens lá. Eles saíram para fazer uma reunião com os amigos lá, ficaram um pouco isolados lá. E o meu avô, ele estava passando mal. Ele percebeu que a pressão alta começou, que ele estava passando mal. Ele falou com os amigos que estavam ali. E aí um deles, pastor, falou o seguinte: meu avô falou assim: olha, sabe o que o senhor faz? Vai lá, pega um dente de alho, mastiga um dente de alho, o senhor vai ver que vai normalizar esse mal-estar em 10, 15 minutos. Aí o meu avô pensou, ele falou assim: será que eu dou atenção porque ele está falando, né? Não é médico, não é nada. Mas aí meu avô falou: nós estamos só nós aqui, só temos um carro para ir e o hospital é longe. Então, por que eu não vou tentar? Pastor, meu avô pegou, ele não comeu um dente não, ele comeu a cabeça inteira. Ele disse, ele conta, ele falou assim que, olha, deu 10 minutos, normalizou a pressão dele, o mal-estar foi embora. É lógico que depois ele fez um acompanhamento médico, mas daquele dia até a morte do meu avô, toda vez que ele tinha essa sensação de mal-estar, de pressão alta, ele usava o alho ou a água do alho todos os dias para fazer a regulação. Olha, aqui nesse livro, está escrito aqui, ó, hipertensão arterial. Na página 635. Na página 635, nós encontramos uma consulta pelo Dr. Daniel Guarim, tá? E as opções de tratamento que podem ser feitas. E entre essas opções de tratamento que podem ser feitas, está aqui o alho. Olha lá, tá vendo? Aqui está escrito alho. Outro, por exemplo, o chuchu. Outro, por exemplo, é o pepino. O maracujá. Sabe por quê? Porque estes alimentos, eles contêm alto teor de potássio. E o potássio é um regulador natural da pressão. Tá? Com isso, não estamos querendo dizer que você pegue lá o enalapril, o captopril e jogue no lixo. Não. Veja só, aqui é algo interessante. Quando nós usamos o remédio natural, ajuda a baixar a pressão. A questão do uso do medicamento é só um médico que vai lhe dizer se você continua ou não. Tá? Mas veja só, na maioria dos casos, a pessoa quando tem hipertensão arterial, começa usando, por exemplo, 10 miligramas de enalapril. Com o tempo é 20 miligramas. Com o tempo é um comprimido de manhã e outro à tarde. Com o tempo, esse medicamento já não faz mais efeito. Tem que comprar ou usar, ou o médico tem que lhe orientar a usar um mais forte. Cada vez mais vai forte. Subindo e o corpo já vai se adequando e não vai dando resultado. Adequando entre aspas. Sim. Né? O rim começa a sofrer.
e outros órgãos do nosso corpo, né? Agora, se você usa, por exemplo, enalapril, 10 miligramas, tá? E você passa a usar o remédio natural, provavelmente com 5 miligramas você já resolve o teu problema. Vai diminuindo, né? Tá? Ou pelo menos passa mais tempo da vida só na faixa dos 5 e 10 miligramas, sem necessidade de pular para uma fase com um remédio mais forte. Mais agressivo, exatamente. Né? Dessa forma, esse remédio o natural se torna um remédio complementar ao que você já está fazendo. Entendi. Você entendeu? Sim. Então, com algumas pessoas, só o remédio natural resolve. Há outras pessoas que precisam combinar. Exato. Entendeu? Dessa forma, você estará ajudando muito mais a teu organismo, dando mais tempo de vida e de qualidade de vida para a tua saúde e para a tua vida. Agora, se você só usa o remédio químico, então ali mais cedo você estará usando remédios mais fortes. É interessante que nós vamos reduzindo o nosso tempo até de vida, né? Porque Exatamente. quanto mais medicamentos nós vamos, mais agressão nós temos no organismo, sendo que aqui o que nós estamos trazendo para vocês hoje é o seguinte: não somos contra a medicina, não somos contra remédios normais de farmácia, não. O que nós estamos trazendo é uma oportunidade, um tratamento acompanhativo, como o pastor colocou, algo que você faz em paralelo para fortalecer o seu sistema imunológico. Inclusive a pandemia está aí, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas perdendo a vida, que talvez se nós fizéssemos uma melhora na imunidade do nosso corpo, até através da própria medicina natural, uma alimentação saudável, um sono regular, água pura, um outro ponto importantíssimo é a vitamina D, o sol, a captação do sol real mesmo em você. Então são alternativas que nós temos, que podemos fortalecer o sistema imunológico e ajudar a combater essas doenças que estão vindo e a gente sabe que estão cada vez mais agredindo o corpo humano, correto, Exatamente. Pastor? E não devemos descartar o uso da vitamina C. A vitamina C, em outras epidemias, tem ajudado de uma forma extraordinária. Eleva o sistema imune. E a vitamina C nós encontramos no limão, na laranja, na mexerica, acerola, camu-camu. Tem várias frutas que nós podemos usar. Então, precisamos realmente usar. Tá? Uma das melhores formas de usar é tomar o suco dessas frutas em jejum. Sim. Se não tiver problemas como gástricos, úlcera, problemas gástricos, então pode abusar mesmo. Dessa maneira, você estará com um sistema imunológico saudável, sempre apto para lutar, combater as infecções como vírus, bactérias e qualquer micro-organismo que queira infectar nosso corpo, né? Então, assim como o limão que temos falado que tem vitamina C, também, por exemplo, o alho, ainda que não seja valorizado pela vitamina C, mas ele é considerado um antibiótico. Natural, né? O alho, a cebola, o gengibre são alimentos que nós precisamos usar com regularidade na nossa alimentação, tá? Porque está comprovado que nos ajuda a combater qualquer tipo de gripe. Exato. Aumenta o sistema Aumenta o sistema imunológico, né? E, logicamente, se nós temos um sistema imunológico saudável, estaremos em melhores condições de fazer frente a um vírus como o Covid-19. E querendo ou não, né, pastor, nós investindo na saúde, nós vamos ter o ganho da saúde, nós vamos ter também uma melhora na condição financeira e não sofreremos futuramente quando nós estivermos naquela fase que realmente é natural para todo mundo. Quando chegar o nosso tempo que Deus determina, nós não ficaremos sofrendo ou agoniando porque nós investimos hoje na nossa saúde, né? Exatamente. Um outro ponto interessante é o diabetes, né? O diabetes tipo 2 é uma doença que não precisaria existir se nós tivéssemos um cuidado devido à nossa alimentação, né?
Diabetes tipo 2 é resultado de uma alimentação onde a pessoa somente se focou na satisfação do seu apetite, do paladar. Massas, açúcares, bolos e toda essa linha de alimentos que são feitos simplesmente para agradar o sabor, o paladar. Tá? Ainda assim, é possível reverter essa situação se a pessoa, logicamente, passa a ter uma alimentação mais saudável. E há alimentos que ajudam, como, por exemplo, sabemos que a cebola tem uma substância que se chama glucoquinina, é uma chamada insulina vegetal, que o suco da cebola diluído em água e tomado 2 ou 3 vezes ao dia ajuda a diminuir o açúcar no sangue. E aí regula a parte da diabetes. Exatamente. E com uma boa alimentação, isso pode ir sendo mais fácil de levar. Tá? Por exemplo, há pessoas que começam a usar um comprimidinho, metformina, ou mais tarde, já quando o problema é mais grave, já tem que tomar injeção de insulina. A injeção direto, né? Exatamente. Mas se a pessoa toma medidas no tempo certo, então isso pode ser controlado. Eu conheci uma senhora que viveu 93 anos, tá? Com mais de 50 anos de diabetes, mas ela controlando com alimentação, tá? E a pessoa pode ter uma boa qualidade de vida, ainda assim. Maravilha. Pastor, muito obrigado. E agora eu quero trazer, provavelmente os ouvintes estão aguçados ali. Poxa, mas como é que a gente consegue adquirir esse manual? Como que de que forma que a gente consegue ter essa bênção na nossa vida para ajudar nesses momentos? Pastor, por quanto os nossos ouvintes ou os nossos internautas conseguem adquirir esse produto aqui, esse manual grosso com tantos tratamentos? Qual que é o preço dele? Quanto que a gente consegue fazer hoje? Olha, quando foi lançado esse livro, era vendido por quase R$400. Tá? Livros de medicina não são baratos. Sim. Uma consulta médica hoje em dia, ou um particular, está na média de R$300. E olhe lá. Se for com um especialista, 500, com certeza é 400, 600, 500, R$600 para cima. Né? Exato. Só uma consulta médica que às vezes você vai lá, fica 10, 15 minutos com um médico. Né? Fora a bateria de exames que às vezes são solicitados. Exatamente. Esse livro, hoje, né, está tendo uma promoção especial e a pessoa ligando para o número que você vai dar. Nós vamos divulgar. Pode ser feito por apenas R$180. E ainda, se é pago com o cartão, pode ser feito em 3 vezes. Uau! R$180. Valor total. Ou em 3 vezes no cartão de crédito. 3 parcelas de R$60. R$60. Exatamente. Irmão, cartão de crédito. Hoje um remédio menor que tem, às vezes um custo menor de remédio aí, que às vezes um remédio médio para uma determinada doença, é muito mais que isso. Então, queridos ouvintes, queridos internautas, está aqui essa oportunidade para você adquirir esse material riquíssimo, esse material que vai trazer muito benefício para você, para a sua saúde, para a sua família. E está aqui essa oportunidade. Temos uma promoção hoje. Estamos aqui com o departamental de comportagem da Conferência Geral e ele trouxe essa novidade para nós. Então, se você quiser adquirir esse material, R$180 é o custo dele. Agora, detalhe, dependendo da região do país, nós temos a despesa de correio. Porém, dependendo do lugar, nós vamos pedir, através do nosso representante aqui, para alguém da sua região tentar fazer essa entrega pessoalmente. Para diminuir o custo. Para diminuir o custo para você. Então, se você sentiu interesse, se você quer adquirir esse material, anota aí o nosso telefone. 011 9777 896 86. Repetindo pausadamente. 11 9777 896 86. Ok? Entre em contato com a nossa produção, nós teremos o privilégio de poder te atender e
preparar esse material, procurar enviar o mais rápido possível para você, o mais próximo possível, o nosso representante que estiver perto, para mandar este material para você. E também nós temos este outro livro, Segredos da Alimentação Saudável. Interessante que esse livro aqui, ele traz aqui, ó, centenas de receitas saudáveis e saborosas, tá? Pastor, por quanto os nossos ouvintes conseguirão adquirir esse material hoje? O que o irmão consegue fazer para nós, para ajudar? Esse dá para fazer em 3 parcelas de R$50, tá? E 140 à vista. Então, ó, vamos lá, R$140 à vista ou 3 de R$50 no cartão de crédito, é isso? Exatamente. Maravilha. Então está aí a oportunidade que você está tendo de adquirir esses materiais aqui, que são uma bênção e pode trazer muito benefício para você e para a sua saúde. Quer fazer um investimento bom? Invista na saúde, invista em literatura, que pode salvar a sua vida e ajudar a eliminar dificuldades, doenças, dores, agora e também no futuro. Certo, pastor? Sim, e se a pessoa quiser comprar o jogo... Opa, então... daremos um desconto especial ou receberá um outro livro de brinde. Ah, é? Ah, então entre em contato conosco se você tem interesse em adquirir os dois. Nós vamos trazer um preço legal para você e também você vai receber um outro brinde se você levar esse kit, esse pacote hoje com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós queremos pedir as últimas palavras aqui para o pastor Mário para a gente concluir o programa de hoje. Sim, Fábio e querida audiência, o plano de Deus era que nós tenhamos saúde, que desfrutemos da vida e sejamos felizes. Esse foi o plano de Deus. Infelizmente, o pecado trouxe muitas complicações, não é mesmo? Mas ainda assim, podemos, pela graça de Deus, encontrar prazer na vida, uma vida saudável, uma vida em que podemos ajudar também as demais pessoas a ter saúde física e espiritual. Queridos amigos, não esperemos estar doentes para procurar a saúde ou a salvação. Temos a oportunidade de começar a partir de hoje, já a buscar quais são os melhores métodos, quais são os alimentos mais saudáveis, as comidas mais saudáveis, para poder implementar na nossa alimentação diária, no nosso lar, para a nossa família. Dessa maneira estaremos investindo de fato na nossa saúde. Estaremos fazendo de fato um plano de saúde para não chegar a usar o plano na doença. Tá? Deus ama a cada um de nós e Ele quer não somente prosperidade material, Ele quer também que nós tenhamos saúde e saúde em abundância. Desejamos de todo o coração que Deus te abençoe, te ilumine, te dê sabedoria e te dê esse desejo de pesquisar, de buscar esse conhecimento que estará dando felicidade e saúde para a tua vida e para a tua família. Desejamos de todo o coração esta bênção para você nesta ocasião. Amém. Maravilha, muito obrigado, pastor Mário, por esse incentivo, por esse apelo, por esse toque espiritual na nossa vida. E queridos ouvintes, eu convido você agora, aonde você estiver, a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, ou se você preferir, se ajoelhe diante da presença do nosso Criador. E nós vamos pedir para que o pastor Mário despeça-nos e faça-nos uma oração neste momento. Querido bondoso Pai, queremos te agradecer por este momento em que estivemos dialogando com esta querida audiência a respeito de temas tão importantes para a nossa vida. Te agradecemos pela luz, pelo conhecimento que nos dás. Te pedimos ao Senhor que nos ajudes para que possamos buscá-lo de todo o nosso coração.
te pedimos que ajudes a cada um dos nossos ouvintes, dando-lhe a saúde física e também iluminando suas mentes para que possam conhecer mais da Tua Palavra. Aqueles, ó Pai, que estão com algum probleminha de saúde, te pedimos que Você seja o médico dos médicos para eles. E, sobretudo, ó Senhor, assim como prometeste, possas perdoar os pecados que afetam a toda a humanidade e é a maior doença de todos os tempos. Te agradecemos, ó Senhor, pelo sacrifício que fizestes na cruz do Calvário, derramando teu sangue, entregando tua vida para o perdão dos nossos pecados e dessa maneira possamos ter a vida eterna. Te pedimos, ó Senhor, que sejas conosco, fique no lar de cada um dos teus filhos que estão nesse momento curvando suas frontes e levando seus pensamentos a Ti. Dá-lhes, ó Senhor, conforme a necessidade de cada um deles, e que Tua graça, Tua paz e Teu Santo Espírito reine nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Muito obrigado, Pastor Mário, por Obrigado ter feito a você. mais um programa conosco aqui. Obrigado a você, Fábio. Obrigado a toda a audiência. Que Deus possa nos ajudar. Amém. Está aí mais um programa falando de finanças, que você possa ser grandemente abençoado. Frisamos aqui a questão dos remédios, tá certo? Façam uma consulta médica, procure fazer seus exames de rotina e, em paralelo, adquira esse material para que você possa também fortalecer a sua saúde, investir na saúde e que Deus te abençoe até o próximo programa. Amém. Pelo bem que tens feito a mim, sem eu merecer, demonstraste teu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a Ti. Amém.